Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos tratando sobre o Mishkan ou tabernáculo. Nós vamos estudar também os materiais que foram usados nessa construção: ouro, prata, tecidos, peles e também os itens que foram produzidos a partir desses materiais. Eu vou trabalhar com um vídeo de introdução, possivelmente serão 2 vídeos onde a gente vai abordar uma visão geral, entender o que é o tabernáculo, o que existe dentro dele, as suas divisões, porque o tabernáculo não é simplesmente essa tenda ou tudo que ele abriga. Ele representa um modelo muito maior, para vários conceitos bíblicos. Muitos textos podem ser vistos sob a ótica do tabernáculo. Inclusive, nós temos grande parte da Escritura tratando sobre especificidades do tabernáculo. Nós temos 13 capítulos que falam sobre os itens, sobre os materiais, sobre medidas exatas, como eles deveriam ser produzidos. É algo muito extenso. Para vocês terem um comparativo, a criação do mundo, ela fala em Gênesis 1, um pouco em Gênesis 2, mas o Mishkan são 13 capítulos. Então, isso nos diz que realmente ele não é apenas uma tenda, né? Nós precisamos entender o tabernáculo como algo que vai muito além disso, por esse tanto de texto que existe, todas essas particularidades que foram dadas para Moshe, no Monte Sinai, para que ele reproduzisse exatamente conforme a visão que ele tinha recebido. Então, nós vamos tratar disso nesses vídeos, né, de introdução. E começando aqui, para vocês verem esta imagem aqui, ela é uma reprodução do tabernáculo, né? O tabernáculo é essa tenda aqui, ele também compõe de um ambiente externo. Aqui vocês podem ver o altar de holocaustos, onde eram feitos sacrifícios de animais, aqui o lavatório. Essa daqui é uma réplica que existe na cidade de Tímina, que fica ao sul de Israel, e inclusive pode ser visitado. Os sábios dizem que o tabernáculo foi um desejo de Deus de habitar junto aos homens, no mundo inferior de vida. E o tabernáculo, ele representou também uma forma de comunicação que Deus tinha para com o seu povo durante todo esse tempo no deserto. Na verdade, o tabernáculo ele passou todo esse tempo no deserto, depois ele passou mais 14 anos em Gilgal e 369 em Shiló. No tempo em que o tabernáculo esteve no deserto, ele foi um local de santidade, onde a glória de Deus se manifestava, com colunas de fogo, coluna de nuvens. Inclusive, ele era não apenas um meio de comunicação de Deus com o seu povo, mas também um relógio, porque o povo sabia o momento em que deveria andar, o momento em que deveria permanecer no local, através da manifestação da glória de Deus sobre o tabernáculo. Então, ele abrange todo esse nível de comunicação. É uma relação realmente que existia de Deus para com o homem nesse local. Então, o tabernáculo representou muito durante todo esse tempo no deserto. E toda essa configuração do tabernáculo, tudo que nós vemos, os materiais, tudo isso foi replicado depois para o primeiro e segundo templos, que são cópias desse tabernáculo, com algumas pequenas modificações, mas basicamente os templos tinham essa configuração também que o tabernáculo apresenta. Como eu disse a vocês, o estudo do tabernáculo, de todos esses itens, dos materiais, tudo isso tem uma representação muito maior do que apenas o nível básico de entendimento. E isso serve para que nós consigamos entender outros textos com maior profundidade. O tabernáculo ele é citado não apenas durante a sua construção, mas em profetas, em Apocalipse. O profeta Isaías tem uma visão do tabernáculo celestial. Na verdade, o tabernáculo terreno ele é uma cópia do celestial. O livro de Hebreus fala isso e nós vamos ver isso com clareza em outros textos também, textos dos profetas. Apocalipse traz uma parte muito interessante, eu vou trazer para vocês no final desse estudo, que faz um paralelo incrível com os itens, com a configuração do tabernáculo e tudo que nós vemos profeticamente nesse livro. Então, o tabernáculo ele não é apenas essa tenda, não é apenas uma edificação,
Ele é muito mais, ele é uma figura de interpretação, ele é um relógio do tempo, ele envolve muitas outras questões, né? Então, estudar o tabernáculo, seus materiais, é de uma riqueza incrível. Nós vamos abordar, não vai dar para abordar tudo, porque é muito, muito, muito material, né? Mas vamos procurar fazer vídeos de cada um desses elementos e ao longo de toda essa etapa aqui, nós vamos ter um entendimento bem maior de tudo isso. Eu espero que vocês gostem desse estudo e tem uma particularidade muito interessante que justamente nesta semana, né, que se inicia no Shabat do dia 19 de fevereiro, entra ao estudo da Parashá Terumá. Quem acompanha, né, a Parashá, que são os estudos da Torá a cada semana, essa Parashá, ela trata justamente do início da construção do tabernáculo. Então, nós estamos em paralelo com o estudo da Torá e nós também aqui vamos estudar o tabernáculo em profundidade, abordando vários aspectos naquele nível mais profundo que o hebraico traz para nós. Então, vamos começar aqui com a etimologia da palavra Mishkan. Ela vem dessa raiz aqui, que também forma o verbo shachan, que significa morar, residir, permanecer e se estabelecer. No caso do tabernáculo, então, nós podemos entender que ele é o lugar de habitação da presença divina, né? Ou da Ruach Kodesh, como entendemos, que é o Espírito Santo, e também tratado de Shekhinah. Essa palavra Shekhinah, ela aparece apenas na literatura, mas ela é uma representação direta da presença divina, né? Nós temos a glória de Adonai, que também se manifestava aqui, que é a Kavod, né? E tudo isso está aqui no tabernáculo. Então, nós entendemos que o tabernáculo, essa tenda, era um local de habitação para a presença divina, né? O tabernáculo também é conhecido na escritura por Ohel Moed, que significa tenda do encontro. Essa tenda do encontro, em alguns momentos, ela significa apenas essa cobertura de peles. Nós temos 4 coberturas aqui. Em alguns momentos, ela significa a tenda completa, né? De acordo com o texto, nós temos essa diferenciação. Porém, o interessante desse termo aqui é que está relacionado ao encontro. Então, nós entendemos que o tabernáculo é o local onde Adonai se encontrava e se comunicava com os seres humanos, né? Então, nós temos esses dois paralelos, uma questão de morar, de residir, de se estabelecer, ser uma coisa fixa para a presença dele, e também é o local onde ele se encontrava com o povo, né? A partir da tenda do encontro havia essa comunicação. Também temos um ponto importante aqui, nem sempre é percebido, mas na escritura nós vemos que existem 2 tendas, que são chamadas de Ohel Moed. Só que uma está fora do acampamento dos hebreus e uma está dentro. A que está dentro é essa da qual nós vamos tratar, é o Mishkan. Porém, existe uma tenda que estava fora do acampamento, e Moshe ia nessa tenda também se comunicar com Adonai. Ela é chamada também de Ohel Moed, porque também é uma tenda do encontro, né, onde Adonai dava instruções para ele. Porém, depois que o Mishkan é erigido, realmente aqui passa a ser o local principal, né, que está no coração do acampamento dos hebreus, e esse daqui é o Mishkan do qual nós vamos tratar. E outro ponto aqui importante, que nessa expressão moed, nós também temos as festas bíblicas, elas também são chamadas de moedim, ou seja, encontros. As festas, né, o Shabat, a Pesach, Shavuot, Sukkot, todas as festas bíblicas, que são 7, mais o Shabat, são chamadas de moedim, ou seja, são momentos em que Adonai estabelece para se encontrar com seu povo. É isso que são as festas, né? São momentos de encontro. Então, as festas também têm um paralelo com o Mishkan. Existem muitos paralelos, né? A festa, eu trago aqui apenas como uma palavra que é usada, a mesma palavra, para mostrar os dois temas. E aqui nós vamos então começar pelo verso inicial da Escritura, que traz as informações sobre o tabernáculo. Eu marquei aqui no verso original, né, em cores diferentes,
os pontos que nós vamos levantar são pontos importantes aqui, porque eles vão nos dar uma percepção diferente, da leitura que a gente tem apenas no português, né. Então, começando, faze-me, essa palavra toda aqui, veaçu, faze-me um santuário, mikdash, e habitarei, verrashanti, no meio deles, betorrim. Contudo, que mostro a você o padrão do tabernáculo, Hamishkan, e o padrão dos vasos, assim você deve fazer. Esse texto aqui é a ordem que Adonai dá a Moshe, a Moisés, né, para que ele faça o tabernáculo de acordo com a visão que foi dada a ele. Ele deveria seguir rigorosamente tudo o que ele viu. Esse padrão dos vasos, os vasos aqui na verdade são todos os instrumentos internos, né? Tudo que há dentro do tabernáculo que deveria ser construído, não apenas vasos, né? Isso aqui é apenas uma forma de dizer. Então, nós temos os seguintes pontos aqui para tratar. Adonai falou para Moshe fazer, né? Fazer um santuário. Vejam que aqui nós temos um paralelo, um santuário e o tabernáculo, né? Foi dito para que seja feito um santuário, porém o padrão seria do tabernáculo. Aqui em cima, pode parecer estranho, né? Deveria ser faze-me o tabernáculo e segue o padrão que eu estou te dando, mas não. O padrão é do tabernáculo, só que o que deveria ser feito era um santuário, um mikdash, é uma palavra diferente, né? E habitarei no meio deles. Veja, Adonai não diz que habitará no santuário, nem no Mishkan. Ele habitará no meio deles, e esse deles se refere ao povo. Então, a questão aqui é construir algo que seria santo para Adonai, porém a habitação de Adonai não seria dentro do tabernáculo, mas sim no meio do povo, né? Vocês vejam aqui também, eu marquei a palavra habitarei, porque ela é a mesma raiz de tabernáculo que acabamos de ver, né? De habitar, residir. Vejam só, é o shin, o kaf e o nun, né? É essa raiz aqui. Então, o tabernáculo ele está diretamente associado a essa questão de habitar, permanecer dentro de algum lugar, e aqui no caso das pessoas. Nós vamos estudar agora alguns paralelos entre essas palavras no hebraico e elas vão trazer uma compreensão maior para a gente. Adonai falou faze-me, né? Ele está usando o verbo fazer. Por que ele não usou o verbo construir, né? Construir o tabernáculo, se na verdade era uma edificação, né? Mas ele usou fazer. Isso daqui tem um sentido, não é uma coisa à toa. Ele também falou em fazer um santuário, um mikdash, porém ele se refere ao tabernáculo, o padrão é do tabernáculo, né? Por que isso? Vamos entender também por que temos esses duas coisas diferentes aqui. E ele falou que habitaria no meio do povo, né? Agora nós temos habitar entre o povo ou no meio do povo? Isso aqui é apenas um modo de dizer ou é a mesma coisa? São pontos importantes aqui para a gente poder compreender a grandiosidade do tabernáculo. Então nós vamos ver ponto a ponto agora. Vamos começar pelo santuário ou tabernáculo. Vocês notaram que existe uma diferença aqui, né? Adonai fala para fazer um santuário e ele habitará no meio deles, do povo, e para seguir o padrão do tabernáculo. Então, nós temos dois pontos aqui, né? É para fazer um santuário, porém, de acordo com o padrão do tabernáculo. São coisas um pouco diferentes, né? O Mikdash, que é o santuário, ele é composto desta palavra aqui, do mem. Quando o mem é colocado na frente de uma palavra, né, ele é um prefixo, ele funciona como uma preposição que se refere à proveniência, né? Proveniente de, em relação a. Então, ele é como se fosse um lugar, é o lugar de santidade, de separação, né? Santidade quer dizer exatamente separação, aquilo que é santo é separado daquilo que é comum, profano. Então, o Mikdash, que Adonai fala, é um lugar, um espaço. Tem a ver com um espaço mais ou menos físico, até podemos entender dessa maneira, né? É um espaço de separação.
Porém, o tabernáculo é um lugar de habitação ou da presença, como nós vemos, né? Por quê? Aqui nós temos a mesma formação da palavra, é um mem, que é unido ao verbo, né? A síntese dessa palavra aqui, shachan, que é habitação, então nós temos da presença, ou seja, um lugar de habitação, um lugar para a presença. Então, o que acontece? A presença habita no lugar onde há santidade. Por que Adonai pediu um mikdash, um santuário? Porque ele só pode habitar onde há santidade, ele não pode habitar onde há um lugar comum ou profano. Por isso era preciso ser feito um lugar de santidade para que ele pudesse habitar e não habitar nesse lugar, né? Ele também habitava aqui, mas ele habitaria no meio deles, no meio do povo, é uma terceira coisa. Então nós temos aqui uma coisa importante. Em todo o relato da construção do tabernáculo, só é usada a palavra Mishkan, habitação ou presença. Nós temos isso aqui de forma ostensiva. A palavra Mikdash, que é essa daqui, né? Ela é usada apenas no primeiro verso que apresenta o tabernáculo, ou seja, nesse verso aqui que eu mostrei para vocês. Então, quando a gente introduz o assunto tabernáculo na escritura, que é nesse verso 25:8 de Êxodo, Adonai nos mostra a palavra Mikdash. Ele pede para que seja feito um Mikdash para ele, um lugar de santidade e separação. Mas durante toda a extensão, o relato do tabernáculo, né, nesses 13 capítulos que eu comentei, é usada apenas a palavra Mishkan. Então, o que nós entendemos com tudo isso? Que a ênfase é para a questão da presença divina entre o povo e não para o lugar de santidade em si, não o lugar físico, mas assim, era necessário que houvesse um lugar físico, mas a ênfase é realmente na questão da presença. Adonai quer se mostrar, quer ter a presença dele entre o povo. Isso daqui é ostensivamente colocado pelo uso da palavra Mishkan e não Mikdash. Agora nós vamos compreender a diferença entre fazer ou construir. Adonai usou esse termo, fazer, verbo assar. Nós temos o seguinte, algo muito interessante aqui que nós não encontramos nas traduções em português. Vejam só o que diz Gênesis 2:22. E construiu Vaiaben, Adonai Elohim, da costela que tirou do homem, a mulher, e a trouxe ao homem. Nós encontramos nas traduções, formou a mulher, fez a mulher e até mesmo modelou. Mas eu, particularmente, nunca vi esta tradução, que seria o correto, né, de acordo com o original hebraico. Construiu, Adonai, ele construiu a mulher a partir da costela do homem. É muito interessante isso daqui, ele não fez a mulher, ele construiu. E por que ele construiu a mulher? Vejam só outras coisas que Adonai construiu também. Além da mulher, ele também construiu filhos, né? Na verdade, Raquel entregou a sua serva, seu esposo, para que ela pudesse ter filhos por meio dela, porque ela não estava concebendo. Então, na escritura, nós temos o uso do verbo baná nessa condição aqui também, de filhos. Além da mulher, nós temos filhos. E agora nós temos um uso que nós conhecemos, que seria mais comum, né, em português. Nós temos a construção de cidades, de torres, de casas. Tudo isso aqui feito por essas pessoas, por Caim, que construiu uma cidade com o nome de seu filho, Nimrod construiu a cidade e a torre de Babel, os hebreus e Yaakov que construíram casas, e também nós temos a construção de altares, né? Nós temos o relato de Noar, que é Noé, Avram, Abraão, Moshe, Aharon e Bilã, que é Bilão. Todas essas pessoas aqui construíram altares de pedra, e quando nós temos esse relato na escritura, é usado o verbo baná, construir, exatamente esse aqui. Agora vamos ver o que está colocado na escritura com o verbo fazer, verbo assar. Adonai fez o domo da terra. Adonai fez também o ser humano, a sua imagem e semelhança. Ele fez os dois grandes luzeiros, ele fez os animais da terra, ele fez terra e céus. Fez também uma ajudadora. Vejam, ajudadora é a mulher de fato.
Porém, quando ele cita o papel dela em relação ao homem, que seria sua ajudadora, é utilizado o verbo fazer. Adonai também fez túnicas de pele para o homem e para a mulher depois que eles pecaram. Essas túnicas de pele aqui não são peles de animais, são a pele humana de fato. Eles foram revestidos pela pele que hoje nós temos, né? A pele de Adão e Havá anteriormente, eles tinham corpos de glória, não havia essa pele humana. Essa túnica de pele é a pele que nós temos hoje. E também a Arca de Noé, ou Arca de Noar. Isso daqui é bem importante, né? Adonai fala para Noar: faça para você, faça uma arca e não construa, né? Que seria uma coisa mais usual realmente. De fato, Noé ele construiu, ele utilizou elementos, né, madeira, enfim, ele utilizou materiais para construir a arca, mas a ordem de Adonai é para que ele fizesse. Isso daqui pode parecer algo muito pequeno, peculiar, mas não é. Tem uma importância muito grande a diferença entre esses dois verbos. E nós podemos visualizar um pouco dessa diferença no seguinte sentido. O verbo baná, construir, ele é sempre utilizado a partir de algo, ou seja, você constrói a partir de partes menores. Então, ele tem um sentido material. Vejam, tudo aqui, quando você constrói uma cidade, uma casa, uma torre, você utiliza tijolos. Quando essas pessoas construíram altares, elas utilizaram pedras. Até mesmo na questão da construção humana que nós temos aqui, mulher e filhos, todos eles foram construídos a partir de algo já existente. A mulher, ela foi construída a partir da costela do homem. Os filhos são construídos a partir do DNA, das células do pai e da mãe. Então, sempre que o verbo construir aparece, ele é realizado a partir de algo existente. Já o verbo fazer, ele tem um sentido bem amplo. O homem faz muitas coisas, né? Tem ações, atitudes. Mas quando Adonai faz alguma coisa, ele também faz a partir do nada. Isso estaria conectado aqui com o verbo bará, que é usado em Gênesis para a criação, né? Adonai cria do nada. Então, toda essa criação aqui de Adonai, que é a partir do nada, é utilizado o verbo fazer. O domo da terra, ele foi feito a partir do nada. O ser humano como espécie, né, homem e mulher, aqui não me referindo apenas ao homem, né, mas quando nós dizemos o gênero humano, a raça humana foi feita. A mulher foi construída, né, o gênero feminino foi construído a partir de algo existente, foi construído a partir do homem. Porém, o ser humano, a raça humana, foi feita a partir do nada por Adonai. Os luzeiros, o sol e a lua, os animais, né? A terra e céus, tudo isso foi feito, foi criado por Adonai a partir do nada. Então, nós encontramos no verbo fazer um sentido mais espiritual, porque ele não necessita de algo pré-existente como o verbo construir. Né? Isso daqui é muito relevante. Nós temos um sentido importante aqui também, apenas citando para vocês que isso seria um estudo maravilhoso também. Adonai manda Noé fazer uma arca. Por que ele não manda construir, né? Apesar de Noé usar materiais aqui, mas a arca ela tem um sentido muito maior. A arca tem o sentido de redenção também. Ela tem vários paralelos, inclusive ela tem paralelos com o santuário em 3 níveis, né? A arca tinha 3 andares, o santuário tem 3 níveis. A própria palavra usada para o betume, que Adonai disse para Noé aplicar tanto dentro quanto fora, é a mesma palavra utilizada para a redenção. Kofer, né, é a mesma palavra de redenção ou preço de uma vida. Kofer ou Kippur, né, nós temos o Yom Kippur, é exatamente a mesma palavra e leva para o mesmo sentido. Então, quando nós temos esse verbo fazer aqui, ele tem um sentido maior, né? Nós podemos lê-lo além daquilo que ele diz no simples, né? Então nós temos esse sentido espiritual, um contraponto entre esses dois verbos que nós vamos encontrar na feitura do Mishkan. Então, aqui resumindo, nós temos o seguinte:
Todos os altares construídos para Adonai antes do Mishkan, que estão relatados na Escritura, utilizam o verbo baná, que está diretamente relacionado a algo material. Ou seja, sempre que todas aquelas pessoas, Abrão, Moshe, Aharon, Bilã, todos construíram altares de pedra para Adonai, eles utilizaram algo pré-existente e eles construíram de fato. Eles utilizaram o verbo baná na escritura. Baná também é um verbo bem particular, porque ele gera a palavra even. Vejam só, a palavra even é pedra. E pedra, aqui, nós temos duas letras aqui, né? O ben e o nun, vejam, está aqui na construção do mesmo verbo, né? A palavra even, ela é bem peculiar porque ela é uma representação da união de uma família. Dentro dela própria, ela possui duas palavras. Ela possui a palavra pai, que é escrita com essas duas primeiras letras, o aleph e o bet, ave, e filho, que é escrito com essas duas últimas, o ben e o nun, o bet e o nun, que é a palavra ben. Então, a palavra pedra, vejam só, ela própria é uma construção, né? Pai e filho juntos, eles formam a família, e a família é uma construção, né? Feitas das pedras pai e da pedra filho. O hebraico ele tem essas particularidades, e isso daqui nos mostra a realidade que nós temos, né? Tudo foi construído nesse idioma para ser um exemplo, um espelho da nossa realidade. Então, nós encontramos isso na palavra pedra, é uma palavra linda, né, nesse sentido aqui, que mostra a família, mostra o pai e filho juntos. Inclusive, nós temos no canal, eu acredito que é o vídeo número 6, um estudo bem extenso sobre essa palavra. Nós temos coisas maravilhosas na escritura, de Gênesis a Apocalipse, que relatam significados muito profundos nesse sentido, né? Se você quiser, dê uma olhada depois lá. A palavra even, muito linda, e nós temos ela diretamente associada também nesse sentido, né, de você construir de algo pré-existente. E aqui nós temos essa informação. Em toda a instrução que Moshe recebeu para a construção do Mishkan, é utilizado o verbo assá, fazer, que está mais conectado a algo imaterial e espiritual, né? Então, quando Moshe estava sobre o monte, ele recebeu todo o detalhamento para a construção desse Mishkan, né? Em todas as medidas, materiais, forma de fazer, tudo isso está relatado com o verbo assá, verbo fazer. Então, nós vemos aqui algo realmente muito mais conectado com essa parte espiritual. Ou seja, o Mishkan, ele é algo físico, né? Ele é uma realidade física na Terra. Inclusive, ele é um espelho do Mishkan espiritual. Porém, nós não podemos entendê-lo apenas como essa tenda. O entendimento tem que ir muito além disso, porque nós já vemos no próprio uso das palavras que são usadas aqui que há algo mais, né? São 13 capítulos falando de uma tenda. Então, nós não podemos entender isso apenas como um simples tabernáculo que foi e não existe mais, né? Realmente o sentido espiritual é bem maior. E é assim que nós vemos, né, e devemos entender. Agora nós vamos pegar a última palavra, betor, e entender se ela significa entre ou no meio, né? Em português, essas duas palavras meio que se misturam, nós podemos usá-las como sinônimos até. Vamos ver se no hebraico é assim também. Então, nós temos aqui, todos esses sentidos são usados nessa palavra. Em meio a, no meio de, entre, no centro, que é algo um pouquinho diferente, né, mas está relacionado, ao meio e em metades. Tudo isso é usado a partir, né, como tradução desta palavra aqui, betor, que é utilizada no sentido do Mishkan para estar no meio do povo, em meio ao povo. A santidade, a presença de Adonai estaria em meio ao povo. Nós temos uso desse verbo aqui em hebraico em todos esses sentidos, né? Então nós podemos ver, por exemplo, aqui no começo, né, em Gênesis, e disse Deus: haja um firmamento ou um domo, uma expansão
que é a raquia, no meio betor das águas, e haja separação entre águas e águas. Ou seja, a raquia, ela é um separador, né? Ele é um domo que existe entre as águas de baixo e as águas de cima. É algo físico e ela está no meio, entre dois elementos, né? Aqui, literalmente, no meio a gente tem o uso dessa palavra. Aqui em Gênesis 18, 24, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? A frase de Abraham, né, falando com Adonai sobre Sodoma e Gomorra. Aqui, esse na cidade é dentro da cidade, no meio dela, entre as pessoas, então nós também temos esse sentido. De novo aqui, Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, em metades, e colocou cada metade em frente uma à outra. As aves, no entanto, ele não cortou. Nós também temos o sentido de ser ao meio, né, em duas metades. E por fim, canta e se alegra, filha de Sião, pois eis que eu venho e morarei em teu meio, declara Adonai. Essa frase aqui do profeta Zacarias é um paralelo a essa mesma frase que nós temos no tabernáculo, né? Então nós entendemos aqui que essa palavra, ela toma todos esses sentidos. E isso é importante porque nós vamos poder fazer uma leitura dela também em todos esses sentidos. Nós temos então, resumindo, né, tudo isso que vimos. Fazer ou assar um santuário é diferente de construir, banar um santuário. O verbo fazer, assar, ele tem um sentido menos físico que construir e está diretamente conectado à criação de Gênesis. Todos esses versos que nós vimos anteriormente, eles usam o verbo assar. Quando Adonai criou do nada todas essas coisas, ele fez, né? Então, isso tem um sentido espiritual. E todos esses versos também estão relacionados com João 1, que é um paralelo de Gênesis. Inclusive, João 1 começa com Bereshit, justamente para fazer esse paralelo, e ele utiliza o verbo assar. Então, nós vemos esse sentido espiritual mais ampliado do verbo assar em relação a construir, que é construir com algo já criado. Então, nós fazemos a seguinte leitura: o homem deve ser ou fazer um santuário, um mikdash, para que a presença de Adonai habite nele. Shahan, né, uma palavra conectada com o tabernáculo, com Mishkan, com presença. E essa presença habitará no meio, betor dele, ou seja, no seu coração. Ou seja, o próprio homem será um Mishkan, um tabernáculo. Vejam, nós utilizamos todas as palavras que estão na Escritura com todos os seus sentidos. Então, quando Adonai fala que o homem deve fazer um santuário para ele, nós vemos a construção do tabernáculo no meio físico, né, esta tenda, mas o próprio homem deve construir um lugar de santidade para Adonai habitar nele, como um tabernáculo, né? O homem deve ser um Mishkan e Adonai habitará no meio dele, né? Quando eu falei que vamos tomar todos os sentidos da palavra, é isso. No meio do homem está o seu coração. E é justamente onde Adonai fará a sua habitação. Então, nós temos essa palavra de Adonai para uma habitação física, real, né, que seria um espelho do tabernáculo celestial na terra, o Mishkan, essa tenda aqui que nós temos, mas o próprio homem também é uma tenda, né? Nós entendemos isso aqui. A própria vida do homem é uma tenda que vai e volta, ela se desloca, ela não é permanente, só que ela deve ser um lugar de presença permanente de Adonai, né? Neste sentido. Então, nós temos aqui esse entendimento pelas palavras e por um sentido ampliado que Adonai nos dá, né? Nós podemos ver também essa questão da presença de Adonai, da santificação, em outros versos. Adonai, ele só pode habitar um lugar que seja santificado, né? Vejam só. Porque eu sou Adonai, vosso Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. Isso daqui está em Levítico e diz respeito à alimentação,
ou a kashrut, que são as leis de alimentação. Então vejam, todos aqueles animais que nós não devemos comer, né, apenas a carne que tem o casco fendido e rumina, todos esses animais, eles são santos para Adonai. Quando nós nos alimentamos de algo que não é santo, de tudo que Adonai falou que nós não deveríamos comer, nosso corpo se contamina. Né? A lei da alimentação ela está diretamente relacionada à contaminação do corpo, da alma, do ser humano. E se o ser humano quer ser um tabernáculo para Adonai, para a sua presença, ele deve santificá-lo. Né? Então, a alimentação vai nesse sentido. Adonai pede: santificai-vos para que eu possa habitar em vocês, e não comam, não se alimentem de animais impuros, porque eu não poderei habitar em lugar impuro. Ou seja, o nosso corpo deve ser santificado se nós queremos a presença de Adonai em nós. Né? Por isso, nós temos essa lei de alimentação. E tudo isso também é citado aqui na Nova Aliança, né? Em Pedro, vejam só, ele cita esse verso aqui. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Vejam, aqui Pedro, ele compartilha, ele cita esse verso num sentido maior do que a alimentação. Né? Ele cita que nós devemos ser santos no nosso procedimento, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, ou seja, em tudo que fazemos. Tudo que fazemos, logicamente, também inclui a alimentação, né? Mas nós ampliamos o sentido. Então, para que o homem realmente seja um Mishkan para Adonai, ele deve ser santo em todos os sentidos, porque só assim Adonai poderá habitar em seu coração. Essa é a grande mensagem que nós temos nesse paralelo aqui das palavras e do Mishkan, do homem ser um Mishkan para Adonai. Agora nós vamos abordar esse tópico. O santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial. Nós temos isso daqui em vários versos na Escritura, né? Tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, nós vemos isso nos profetas. E isso é muito importante porque, conhecendo o tabernáculo, tudo que está dentro dele, a ordem dos objetos, para que eles servem, como eles foram feitos, os materiais que foram usados na construção de cada item, nós vamos compreender um pouco além os textos que citam a questão do santuário celestial. Porque tudo o que acontece na terra tem um paralelo nos céus e vice-versa, né? Então nós podemos fazer esse paralelo e entender melhor o que aquele texto diz, entender no sentido maior. Então aqui nós temos os seguintes textos que trazem essa questão. Em Êxodo, logo no início, quando Moshe recebe toda a instrução de Adonai para o tabernáculo, ele já diz: vê, pois, que tudo o que faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Ou seja, todo esse tabernáculo terrestre, todos esses elementos, itens, tudo que seria construído deveria ser feito em conformidade com o modelo que Moshe viu. Ou seja, Moshe viu o modelo celestial, ele viu o tabernáculo celestial e ele deveria repetir na terra aquilo que ele viu, em todos os detalhes, medidas, materiais, tudo que foi ordenado era uma cópia daquilo que existe nos céus, né? Logicamente, nos céus não são esses materiais, né? São coisas muito mais sublimes. Mas existe um paralelo e tudo deveria ser feito com muito critério, respeitando toda essa instrução nos mínimos detalhes. Aqui em Hebreus nós temos o seguinte: esses, referentes aos levitas, servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus. Vejam exatamente o que nós dissemos, né? Não que o santuário, o Mishkan celestial, seja exatamente igual ao terreno, né? Logicamente nem poderia ser, é algo muito mais sublime, muito diferenciado. O terrestre é uma representação, uma sombra daquilo que está nos céus, né? Daquilo que é original. Assim como a Torá, ela apresenta muitas coisas que nós devemos fazer, muitas coisas que são representações e sombras
sombras de algo que deve ser lido de uma forma muito mais sublime, muito mais particular, com um entendimento muito mais elevado, né? Nós temos isso diretamente, o próprio serviço que é prestado aqui no Mishkan é uma representação de coisas muito mais sublimes que remetem à redenção da alma humana, né? Mas nós temos o nível físico. E tudo que está no nível físico é uma sombra daquilo que se projeta de forma muito mais elevada no nível espiritual, no nível do coração. Por isso que a escritura ela deve ser lida no nível do coração, não apenas como atos humanos cotidianos, né? A lei é composta de algo muito mais sublime do que o relato dos atos cotidianos. Temos aqui também em Salmos: Tu és terrível, Elohim, desde o teu santuário, ou seja, desde o céu, né? O Deus de Israel, ele que dá força e poder ao povo, bendito seja Elohim. Em Apocalipse nós temos muitas referências ao tabernáculo, a cena que Yohanan, que João descreve, ela se passa no santuário celeste. Isso é muito importante para a compreensão desse livro também. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Ou seja, a arca aqui que ele se refere é a arca da aliança que nós temos também aqui dentro do Mishkan, né? É um paralelo aqui. E por fim, outro exemplo apenas, temos muitos outros, né? Então o anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. Vejam, o Mishkan, ele aparece em muitos lugares na Bíblia, né, na Escritura, e nós devemos entender essa leitura do Mishkan como algo maior, né? O Mishkan não foi apenas essa pequena tenda aqui no deserto que andou com os hebreus. Nós temos que pegar todo esse sentido espiritual que está no Mishkan em si, nos seus itens, nos seus materiais, e levar para um entendimento aprofundado da Escritura. É esse o sentido verdadeiro do Mishkan. Nós vimos há pouco que o verbo fazer, assá, ele é utilizado em toda a extensão de Gênesis, mostrando que Adonai criou do nada, ele fez tudo aquilo que nós vemos, né? O domo, o ser humano, as árvores, os animais, enfim, tudo é feito por Adonai a partir do nada. E da mesma forma, o Mishkan recebeu a ordem também de ser feito. Então aí nós temos um paralelo. E esse paralelo nós podemos levar um pouco além. O Mishkan, ele se mostra como um microcosmo do universo, uma miniatura do universo, e a sua construção reflete a criação original. Ou seja, toda a ordem em que nós vemos dos objetos, da configuração, dos materiais que foram utilizados no tabernáculo, tudo isso tem um sentido. Tudo que está aqui se reflete em paralelos, são como fractais. Toda a criação de Adonai, ela se reflete nos tempos, nos objetos, na natureza. Tudo tem um significado e tudo tem algo maior e tem algo menor. Toda a criação de Adonai está encadeada na natureza, seguindo padrões específicos e padrões que se repetem. E isso é encontrado na sua escritura, na sua palavra, também de uma forma intensa. Então, tudo que nós estamos vendo são padrões, padrões que acontecem aqui no mundo físico, mas que refletem padrões espirituais. E nós vamos ver um paralelo também em relação à questão da criação. Nós encontramos isso na palavra e é bem interessante. Eu vou trazer aqui alguns pontos apenas. Para começar, a gente tem mais um verso que mostra a questão do Mishkan celeste, né? Aqui em Salmo 78, construiu seu santuário como no céu, como na terra, que estabeleceu para sempre. Então, Adonai, que estabeleceu a terra para sempre, construiu, tem o seu tabernáculo no céu também, o seu lugar de habitação. Logicamente, ele está em tudo, ele é tudo, mas ele também nos diz que ele tem uma morada e que ele tem uma habitação, ele tem um trono.
Enfim, existe um centro de poder, né? Se podemos dizer dessa forma. E esse centro está no céu, né? Não está nessa dimensão que nós vivemos. Vamos comparar aqui agora esses paralelos aqui. Nós temos o seguinte: em Gênesis, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Aqui nós estamos falando da raquia, né, do domo. Vejam só aqui no tabernáculo que nós temos. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Um véu, como uma cortina, que fazia uma separação entre dois ambientes diferentes no tabernáculo, aqui dentro da tenda. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez ao ano, enquanto no lugar santo, os sacerdotes, de forma geral, poderiam entrar, né? Então, aqui nós temos esse paralelo, algo que faz uma divisão entre dois ambientes, entre dois elementos. Nós vemos isso nos dois pontos aqui, da criação e do tabernáculo. Outro ponto: haja luminares no firmamento do céu. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Aqui nós estamos falando do candelabro, chamado em hebraico de menorá, um candelabro de 7 luzes, e essas 7 luzes, né, 7 lâmpadas aqui, fazem uma alusão aos luminares do céu. São dois pontos similares aqui que também se encontram na narrativa. Mais um. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército, com tudo aquilo que há neles, né, com todos os seus seres. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença. Vejam, aqui temos a mesma estrutura, até gramatical, né? Foram acabados, foi concluído, tudo é bastante similar. Muitos outros versos nós temos um paralelo com cada um dos elementos. Eu não vou trazer tudo para não estender muito, mas apenas para vocês entenderem que até na própria narrativa da escritura, nós encontramos esses paralelos que nós vimos anteriormente, citamos, relacionamos com o verbo fazer. Vejam que tudo está encadeado, né? Quando nós encontramos um ponto, e esse ponto dá apoio ao que está escrito na Bíblia, na palavra, nós encontramos muito mais. Então, o verbo fazer, o verbo construir, realmente eles trazem isso e nós enxergamos isso escrito nesses versos. Mais um aqui. Abençoou Elohim o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, todos, né, contribuíram aqui. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Vejam, também temos o mesmo paralelo aqui. Adonai, ele criou tudo e santificou o 7º dia como um dia de descanso, né, onde nada mais seria criado. Moisés viu tudo que fora criado, não por ele, né, mas por todo o povo contribuiu para que se fizesse tudo isso, toda essa obra, e ao final Moisés abençoou o povo, né? Ele não abençoou a tenda, como Adonai fez com a sua criação, né? Logicamente Moisés não poderia abençoar a tenda dessa maneira como Adonai abençoou a sua criação, mas ele abençoou o povo, abençoou tudo que foi feito, toda essa obra que o povo fez com amor, né? Então, nós temos o seguinte, repetindo aqui essa informação que eu trouxe, a Escritura traz 13 capítulos de descrição do Mishkan e apenas um para a criação do mundo. Né? Nós temos isso em Gênesis 1, temos uma retomada em alguma parte do Gênesis 2, mas é muita diferença, né, de conteúdo. Aqui nós temos uma parte enorme de Êxodo falando da construção de uma tenda, né, basicamente. Então nós não podemos entender isso como apenas uma tenda no deserto, né? Isso daqui realmente precisa ser entendido com um significado maior, e nós vamos ver muitos, né? Não é apenas esse é apenas um deles, esse paralelo com a criação. Mas existem muito mais e com certeza muitos outros que nós nem enxergamos até o dia de hoje, né? Mas é importante buscarmos, porque vamos encontrar coisas maravilhosas lá dentro.
E aqui eu vou trazer mais um paralelo, né, que nós já comentamos. O Mishkan, além de ser esse paralelo com o universo, e muitas outras coisas na própria escritura, né, ele também é um paralelo com o corpo humano. E isso nós também vemos na escritura, né? A tradição também fala sobre isso, mas na escritura nós temos isso. Vejam só. Nós temos alguns textos aqui bem interessantes, alguns com certeza vocês já conhecem, mas tem um aqui que não é muito falado. Esse texto aqui de Jeremias, ele tem uma particularidade que a gente vê só no hebraico e que é bem interessante nesse ponto aqui que nós vamos tratar. Quando Adonai dá essa palavra ao profeta, ele pede que Jeremias se coloque na frente do seu templo de fato, né? Do primeiro templo. Porém, vamos encontrar algo aqui. Eu vou ler para vocês. Então, essa palavra era para ser dita em relação ao templo, né? Jeremias estava posicionado no templo. Vamos ler aqui. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras corrigirdes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, continua, é bem mais extenso aqui. Só concluindo, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então nós vemos aqui uma admoestação do profeta em relação àquelas pessoas que se dirigiam ao templo, porém faziam coisas que não deveriam fazer, né? Coisas que estavam contra a palavra de Adonai, contra a sua lei, pessoas que não estavam agindo corretamente em santidade com o seu próximo, né? Então, o Adonai, ele pede para que o povo corrija os seus caminhos, né? Que volte a agir de acordo com a sua palavra, com bondade, com justiça, né? Vejam só, ele pede obras justas, né? E esses homens não estavam agindo com justiça junto ao seu próximo, mas indo ao templo e dizendo: templo do Senhor é este. Ou seja, de nada adianta ou adiantava, né? Você se dirigir a um templo, seja ele uma tenda, seja ele um templo de tijolos, de pedra, e ter uma vida que não faz justiça à palavra de Adonai, uma vida onde você não executa a sua palavra, onde você não tem amor ao próximo, como é mandamento de Adonai, basicamente, né? Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo. É isso que ele nos pede. Então não adianta nós seguirmos, né, estarmos num lugar de santidade, né, teoricamente de santidade, mas termos uma vida que não honra a Adonai e a sua palavra. Então, esta palavra de Jeremias é exatamente isso. Porém, aqui nós temos um ponto interessante no hebraico, que, na verdade, aqui deveria ser singular, né, a palavra que está dizendo, e está no plural, né? E quando está no plural, nós podemos entender templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes, como uma referência a pessoas também. Aqui, o profeta está falando em relação ao templo, mas tem uma segunda leitura, porque isso aqui está no plural, no hebraico, né? E quando esse tipo de falha, entre aspas, acontece, não é uma falha, é algo que nós devemos prestar atenção. Muitas palavras são escritas de formas diferentes do que deveriam constar na escritura, com letras a mais, a menos, no singular, no plural, no futuro, no presente, quando deveriam estar de outra forma. Então, sempre que isso acontece, é um ponto para a gente olhar de outra maneira. E aqui eu creio que é um ponto para a gente olhar também de outra maneira, né? Além do templo de pedras, nós estamos nos referindo a pessoas com o templo. Por quê? São pessoas que não estão vivendo como deveriam, não estão sendo um verdadeiro templo, um verdadeiro Mishkan para Adonai. Adonai não pode habitar no coração dessas pessoas que não estão praticando justiça, não estão fazendo o bem. Então, nós temos uma referência dupla aqui. No português, nós não vamos ver isso, nós vamos ver sempre no singular, mas no hebraico nós temos essa questão do plural, né? E muito interessante que nós temos aqui por 3 vezes a mesma palavra. Então, é uma reafirmação
É uma ênfase muito forte, né? Não apenas nos 3 níveis que nós temos dentro do tabernáculo, né? Que é também um paralelo com o humano, né? Com o corpo humano, nós vamos ver, mas uma repetição que reforça que realmente as pessoas devem prestar atenção nisso. Elas não estão sendo o templo do Senhor. E aqui na Nova Aliança nós temos isso de forma bem mais clara, aqui numa palavra de Yeshua, né? Ele próprio se colocando como o templo de Adonai. E Yeshua respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Vejam, aqui Yohanan, né, João, ele já nos coloca a interpretação correta dessa frase, porque Yeshua estava falando do seu corpo que seria levantado e ressuscitado após 3 dias, né? Porém, os judeus estavam entendendo apenas no nível mais natural, né, no nível mundano, que seria o templo de pedras, mas Yeshua estava falando no nível espiritual, do seu corpo como templo de Adonai, de habitação da sua presença, né? E realmente foi isso que aconteceu. E aí nós temos aqui em Coríntios também uma carta do apóstolo Paulo, Shaul, que fala novamente isso de forma bem aberta, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vejam, aqui Shaul traz uma leitura bem clara, né, bem aberta, daquilo que nós víamos na Torá de uma forma um pouco encoberta. Né? O nosso corpo é um Mishkan para a morada de Adonai, para o seu espírito. Então ele precisa ser santo. Nós lemos isso em Levítico, né, falando sobre a alimentação como uma forma de manter o corpo santificado para a habitação da Ruach, da presença de Adonai, né? E nós temos novamente o apóstolo Paulo também falando disso de uma forma mais ampliada, que todas as nossas ações devem glorificar Adonai, né? Que é a mesma coisa que Jeremias fala também. Então, tudo o que fazemos, seja alimentação, seja obras, pensamentos, devem ser justos e retos, porque apenas assim nós podemos ter a habitação, ser uma habitação para o Espírito de Deus. Além desses textos bíblicos, nós temos também na literatura, na tradição rabínica, alguns outros comparativos mais em paralelo do Mishkan com o corpo humano. Vejam só, existem muitas formas da gente poder enxergar, essas não são as únicas, nós podemos ver isso de outras maneiras também. Eu trouxe apenas 2 pensamentos aqui para ilustrar. Vejam só, nós temos um paralelo do tabernáculo em relação ao seguinte: o tabernáculo em si corresponderia à cabeça do ser humano, a arca da aliança, que está no lugar mais ao fundo, né, mais interior, seria o cérebro, que é o local mais importante, né, digamos assim, do corpo humano, que comanda tudo, ele corresponderia à arca da aliança. Dentro da Arca da Aliança nós temos as 2 tábuas que foram dadas para Moshe, né, com a lei de Adonai, com as suas palavras, as 10 palavras, que corresponderiam aos 2 hemisférios do cérebro. Né? Vejam, é um paralelo bem exato, né, porque nós temos a arca que abriga as 2 tábuas e nós temos o cérebro que abriga os seus 2 hemisférios. Os olhos, né, que por onde passa a luz, cada um dos olhos, né, 2 olhos, nós temos 2 objetos aqui que seguem na mesma configuração do rosto humano, que seria a menorá, o candelabro de luzes, e a mesa dos pães. E aqui nós temos o nariz, que corresponderia ao altar de incenso, né, de onde sobe a fumaça do incenso, e a boca, que seria a entrada da tenda. Isso é uma forma de enxergar o tabernáculo, né? Tem mais uma aqui, com os materiais que são usados. Então, nós temos uma correspondência do ouro, que é o material mais nobre usado no tabernáculo, em relação à alma humana. A prata seria o corpo, o bronze corresponderia à voz, né, porque ele retine, então seria a voz. As veias ao tecido azul, esses tecidos que são usados aqui na cobertura e também nas cortinas, né? Nós vamos estudar isso depois.
A carne seria a correspondente ao tecido roxo, o sangue ao tecido vermelho, os intestinos ao linho, que é um tecido branco, os cabelos ao pelo de cabra, que é usado aqui na cobertura, os ossos, que corresponde à madeira de acácia, que é usada em vários objetos aqui dentro. Os olhos seriam o óleo para as lâmpadas, né, a lâmpada da menorá, do candelabro, e o nariz, que corresponderia ao altar de incenso. Então, vejam, nós temos paralelos aqui que realmente fazem sentido, né, são interessantes, em relação ao corpo humano em si, né? Mas, além disso, além dessa particularidade aqui, eu creio que o maior, né, a mensagem fundamental e mais importante é realmente essa que está aqui dentro da Escritura. Nós entendermos que o nosso corpo, ele próprio é um Mishkan. E como Mishkan, como lugar de santidade, ele deve ser tratado todos os dias, né, com nossa alimentação no nível físico e também no nível espiritual, com nossos pensamentos, atitudes, para que ele realmente seja o lugar de habitação da presença divina. E agora eu trago aqui uma representação do tabernáculo, com os seus itens, com a sua demarcação, as suas medidas, a sua localização, tudo era muito preciso. Todas essas indicações foram dadas na escritura, cada medida dessas, a medida de cada um desses itens, a medida que cada um deveria ficar em relação a essa parte formada pelas colunas, né, que faziam esse perímetro aqui do tabernáculo. Vocês podem ver aqui nessa imagem, todo ele era rodeado por essas colunas, né, formando uma área específica. Aqui dentro nós tínhamos a tenda e aqui fora um pátio externo com o altar de sacrifícios e um lavatório. Toda essa extensão do tabernáculo, ela era fechada, né? Tinha uma entrada aqui, o povo só poderia entrar para fazer as ofertas e apenas os levitas, os sacerdotes, poderiam se movimentar aqui nesse espaço. Tanto aqui dentro, né, do tabernáculo, quanto nessa área exterior. E o povo ficava só nessa parte aqui das ofertas. E ao fundo, dentro da tenda, nós temos ainda um local mais ao interior, né, mais ao fundo, dividido por um véu. Aqui vocês podem ver maior, o Santo dos Santos, que aqui era só o sumo sacerdote poderia entrar e uma única vez ao ano. Então, nós temos níveis aqui, né? As pessoas das tribos, elas só poderiam entrar aqui no início para fazer uma oferta. Os sacerdotes, eles já entravam, se movimentavam ao redor de todo esse espaço. E aqui no fundo apenas o sumo sacerdote, uma única vez ao ano. Aqui ao redor do tabernáculo se posicionava o acampamento de todas as tribos de Israel. Todas elas tinham uma localização exata, né, dada por Adonai. Todas elas tinham uma extensão de terra determinada e tudo era muito organizado. Aqui vocês veem que subia uma nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem comum durante o dia. Essa nuvem representava a presença de Adonai sobre o tabernáculo e ela funcionava também como um relógio para o povo. Quando a nuvem ela subia do tabernáculo, quando ela se elevava, era o momento do povo também levantar acampamento e seguir na sua peregrinação rumo a Canaã, né? Esses 40 anos que o povo esteve no deserto, essa nuvem funcionava dessa maneira. Quando ela se posicionava, quando ela se colocava em cima do tabernáculo e permanecia, né, a presença permanecia sobre o tabernáculo, o povo também deveria permanecer no acampamento. Ninguém saía, ficava o tempo necessário. Todo o tempo que a nuvem estava sobre o tabernáculo, o povo não se movimentava. Poderia ser um dia, meio-dia, um mês, um ano, vários anos. O tempo era determinado por Adonai. Então o povo, enquanto a nuvem estava em cima, eles também ficavam. Quando a nuvem se levantava, o povo deveria partir. Então o povo seguia esse relógio aqui. O tabernáculo,
vocês podem ver nessa imagem maior, ele é composto de vários itens, né? Então nós temos esse pátio externo, onde havia apenas o altar onde eram feitos os sacrifícios, aqui o lavatório e aqui dentro já era um lugar mais reservado. Nós tínhamos o lugar santo, que compõe essa área aqui, né, que vocês estão vendo, esse retângulo. Dentro desse retângulo nós temos a menorá, que é aquele candelabro que nós falamos, né, com as 7 luzes. A mesa de pães, que era uma mesa onde haviam 12 pães que eram trocados todos os dias, representando as 12 tribos de Israel. Aqui ao fundo nós temos o altar de incenso, onde subia a fumaça, né? Havia um incenso específico, uma composição específica que era colocada aqui nesse altar de ouro. Aqui, após o altar, nós temos um véu, né? Uma cortina que era fechada, e ao fundo nós temos o lugar mais santo, que é chamado de Santo dos Santos. Nesse lugar havia a Arca do Testemunho, ou a Arca da Aliança, também como é conhecida, e dentro dela nós temos as tábuas, né? As tábuas do testemunho, as 10 palavras dadas por Adonai que estavam naquelas tábuas. Também foram colocadas depois a vara de Arão, que floresceu, né? E também um pote com o maná. Então, nesse ponto do tabernáculo, que é o ponto mais íntimo, mais santo, era fechado e apenas o sumo sacerdote entrava no Yom Kippur, que é o dia da expiação, para levar sangue aqui dentro e jogar sobre o altar e fazer a expiação do povo. No mais, apenas os sacerdotes entravam aqui no lugar santo, né? Se movimentavam aqui dentro para colocar óleo na menorá, colocar o incenso e trocar os pães. E aqui nessa área externa também para fazer os sacrifícios. Vejam que nós temos aqui um altar onde corria sangue, né, continuamente com as ofertas. E aqui esse lavatório, nós também podemos entender num nível mais elevado que apenas uma água para se lavar do sangue, né? Os sacerdotes, eles tinham que lavar as mãos e os pés nesse lavatório antes de adentrar aqui para o lugar santo. Não apenas no nível material, né, para ficar com as mãos e pés limpos, mas também no nível espiritual, né? Nós temos uma purificação aqui, a água purifica, a água, uma representação da palavra. A água purifica para que o sacerdote pudesse entrar nesse lugar mais reservado. Na verdade, todos os itens do tabernáculo, toda a composição de cada um deles tem esse significado espiritual, um significado ampliado, que não é apenas dos objetos materiais em si, né? E isso nós devemos levar nessa leitura do tabernáculo, desses itens e para toda a escritura, né? Nós vamos ver em outros textos que o tabernáculo é referência para uma interpretação, os materiais são referências para toda a história da redenção do povo. Enfim, tudo isso aqui é como eu falei, é um modo de interpretação também. Cada medida, cada item, cada material, cada elemento aqui serve como uma interpretação muito maior de toda a escritura, né? Nós vamos ver isso ponto a ponto, né? E eu deixo vocês então aqui com essas imagens do tabernáculo. Vou encerrar esse vídeo de introdução. No próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais aprofundadamente esses itens do tabernáculo, uma visão geral, na verdade, né? Porque vídeo a vídeo nós vamos agora tratar especificamente dos componentes. Ouro, prata, tecidos, é bem interessante, então vai ter um vídeo para cada elemento. Mas no próximo estudo eu preciso terminar ainda essa visão geral, só que eu vou trazer um aprofundamento um pouco maior ainda dos itens, uma visão dessa questão de como funciona a santidade aqui dentro, a movimentação, os pontos, a localização, bem interessante. Então no próximo estudo nós vamos aprofundar um pouco o Mishkan em si, e na sequência nós vamos ver ponto a ponto todos esses elementos, porque é uma réplica, tudo é uma réplica, a criação são padrões que se repetem na nossa vida e no mundo que nós vivemos. Então eu agradeço a sua atenção e até o próximo. Shalom!